seja dada ao nome de Jesus de Nazaré. A igreja continue adorando a Deus, porque o céu já está rasgado nesta noite. Quem acredita que é noite de milagre, levanta a mão e dê glória para Jesus nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. 432, sem arrastar. Glória a Jesus. 4, 3, 2. 432. Minha vida segue assim. Salmo de número 117. Vamos fazer a leitura nessa noite e já estaremos passando ao trabalho. As irmãs da CIV vão dar sequência ao culto de louvor a Deus nesta oportunidade. Glória
seja dada ao bendito nome de Jesus Cristo. Salmo 117, quem achou, diga: eu estou no culto. Eu estou no culto. São apenas 2 versículos, vamos ler em conjunto, bem forte, nesta noite. Vamos lá? 1, 2, 3. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. E a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Vamos ter motivo de oração aqui nessa noite, diz amém. Amém. Vamos estar orando mais uma vez nessa noite por aqueles que não podem estar presentes por alguns motivos justos. Deus é sabedor e conhecedor de todas as coisas. Presbítero irmão Eli Tamar, nos elevando a Deus nessa oração desta noite. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amado e eterno Deus, Pai querido, neste momento, Senhor, agradecendo por mais a oportunidade que tu nos dado diante da tua presença. Pai querido, neste momento, Senhor, por todos os nomes que têm sido mencionados aqui nessa noite, eu sei que tu sabe, tu conhece, meu Deus, a necessidade de cada um, Senhor. Faça, meu Deus, como é a tua vontade. Pai querido, neste momento, Senhor, agradecido por tudo. Se alguém entrou pela essa porta enfermo, cura, Senhor, para a glória do teu nome. Pai, eu te peço essas bênçãos, não é do meu nome, mas é do seu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reine para todo sempre. Amém. Poder sentar, meus amados, nessa noite. Nós já vamos passar o trabalho das nossas irmãs. Continua conosco nessa noite, teve quinta-feira, e está conosco novamente nesta noite o pastor Jaime. Ficou de pé, pastor, chega aqui, por favor. Juntamente com a sua esposa, irmã. Sim, muito bem, sua esposa, a irmã Xelene. Na última convenção ela foi consagrada missionária. Missionária irmã Xilene. Esse casal foi pastor aqui divino no ano de 1996. 96. Foi? 96. 2004 foi o pastor Sérgio. Então vocês estavam aqui em 96, 98. Os irmãos estavam por aqui durante alguns anos. A igreja conhece o pastor Jaime, levanta a mão. Quem conhece o pastor Jaime, levanta a mão, deixa eu ver. Alguns conhecem, outros não conhecem. Amém? Muito bem. Glória a Deus. A igreja quer receber esse casal como bem-vindo nessa noite. Diga bem forte. Seja bem-vindo em nome de Jesus. A igreja quer receber esse casal como bem-vindo caloroso e pentecostal nessa noite. Diga bem forte. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor, esta noite. Missionário Chilene, senta perto da minha esposa aqui, por favor. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos nesta oportunidade. Amém, amado? Nós vamos passar o trabalho às nossas irmãs que vão dar continuidade ao culto nessa noite, né? E daqui a pouco, a 8h20, 8h25, o pastor James já estará pregando. Amém, irmão? Quando tem visitante, o prato fica com o visitante. E a gente que é da casa só alimenta. Bem, irmão? A 8h20, 8h25, o pastor Jário já estará pregando nessa noite. E nós aqui alimentando com o pão carioca. Vamos, quantos podem dizer amém? Amém. Deus abençoe a todos.
Eu vou ler aqui 4 versículos. Primeiro é Eclesiastes 3:1, que diz assim: tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aqui em Mateus, eu vou ler 10:29, que diz assim: não se vendem 2 passarinhos por um sétimo, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de nosso Pai? Aqui em Romanos 8:33, eu quero ler Romanos 8:33, o versículo diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E para finalizar, irmãos, eu vou ler em 1 Coríntios 13:14, que diz assim: a quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podes entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O motivo de eu ler esses 4 versículos, irmãos, porque esses 4 versículos foi onde Deus me sustentou essa semana. E por que esses 4 versículos? Porque diante do que eu vou falar, eu tenho certeza que vai haver quem me condene pelo que passou, porque até eu mesmo me condenei. Vai haver também quem talvez duvide de alguns detalhes que eu vou falar. Vai haver também certas perguntas, por quê, mas em tudo Deus tem um propósito, e tudo tem a hora do nosso Deus. Não há nada que acontece nessa terra sem a permissão de Deus. Tem umas 2 semanas, uns 20 dias para cá, o meu filho começou a mudar de comportamento, ficou muito agressivo e sempre muito agitado, assim, respondendo com gestos, palavras, xingamentos. E eu comecei a observar ele, e sempre com muita agressividade. E eu sempre me perguntava assim, por que o Vitor é tão agressivo? E muitas das vezes eu chegava do culto e falava com o Gil assim, nossa, eu estou colhendo o que eu plantei, porque o tanto que eu chorei no início da gravidez, e tanto que as pessoas falaram que o Vitor ia nascer revoltado, e realmente ele nasceu, porque tanto que os outros lançou palavras que ele ia nascer revoltado, e por causa dele ter vindo de surpresa e eu não estava esperando, acabou que ele nasceu muito revoltado e ele não me obedece. Mas eu nunca assim olhava no mundo espiritual, eu olhava que era por causa daquilo. Aí sempre eu falava com o Gil assim, mas eu não entendo por quê, porque logo quando eu comecei a fazer as orações, eu pedi muito perdão a Deus pela minha reação no início da gravidez. E por que Deus não me perdoou? Aí sempre ficava essa pergunta, né? E ele teve essa mudança de comportamento esses dias, e a qual Deus me deu um despertamento. Eu sempre ouço muita pregação decorrer do dia, enquanto eu estou fazendo meu serviço, louvor, e vai caindo pregação, e ali eu deixo rodar o dia todo. Aí numa quinta-feira, aí caiu a pregação falando sobre o mundo espiritual. Palavras de maldição que são lançadas, a qual as pessoas, a gente lança sobre os filhos
da gente, as pessoas lançam palavras de maldições e aquilo se torna realmente maldição e a gente nem percebe se a gente não olhar pelo mundo espiritual. E ali foi citando várias situações e eu comecei a interessar naquela podcast que estava passando. E quando foi no outro dia, Deus me deu um despertamento de iniciarmos uma campanha lá na casa da minha família pelos nossos filhos. Campanha de quebra de maldição contra os nossos filhos, palavras que foram lançadas, que talvez a gente nem sabia. E iniciemos no domingo. Quando iniciemos no domingo, marquemos para iniciar à meia-noite. E quando iniciemos no domingo, que comecemos a levantar o clamor lá em casa, ouvindo entre eu e o Gil sentiu a presença muito forte do inimigo chegando bem perto dele. E na hora o Vitor gritou: o bicho está ali dentro da sala. E naquela hora nós comecemos a levantar um clamor dentro de casa e fomos levantando aquele clamor, andando pela casa. E aí depois cessou, o Vitor tranquilizou, terminamos a oração e fomos dormir. Só que eu não consegui dormir diante daquele fato, né? Ficou aquele sono leve, mas eu virei à noite e ali naquela noite Deus começou a me dar visões a qual tinha a ver com a campanha de quebra de maldição. E ali eu não consegui dormir, fui pro joelho olhar e levantei. Deus me deu essa palavra, né, que em 1 Coríntios 13. E ali eu comecei a entender que nós estávamos iniciando uma batalha espiritual dentro de casa. E na segunda-feira, quando foi à tarde, o Vitor ficou ainda mais rebelde. Aí, de repente, ele ficava normal, aí de repente ele mudava, e aquilo foi intensificando. Quando deu a tardinha, ele chegou do nada perto de nós e imitou um gato, assim, com uma fúria. Aí nós fomos, deu aquele arrepio no corpo de repente, aí nós fomos perguntando a ele, qual o motivo disso? O que está acontecendo? Aí ele falou assim: não, meu amigo está ali na varanda. Aí eu falei assim: tá ali? Aí nós pressentimos, né, que era o inimigo mesmo. Aí fomos até, pedimos ele para levar onde estava. E quando ele chegou no muro da varanda, ele falou assim: pai, ele não está aqui mais. Eu até pedi para tirar ele lá para trás, porque senão vem na memória dele. E quando ele falou que não estava ali mais, nós começamos a repreender. E começamos a levantar um clamor, e quando nós levantamos um clamor, o diabo se manifestou em forma de gato no corpo do meu filho. E quando nós deparamos com aquilo, foi tão forte, eu não sabia se eu desesperava, se eu não tinha o que pensar. E aquela hora nós começamos a orar por ele, e foi uma batalha mesmo espiritual ali, a qual aquilo cessou, e nós achamos que aquilo tinha saído, né, dele, e realmente só tinha se afastado, e a batalha só estava iniciando. Aí eu notei que ele não tinha ainda mudado de comportamento depois daquilo tudo. Quando foi no outro dia, ele continuou da mesma maneira, daquela rebeldia, e aquilo foi se intensificando durante a semana, na terça, na quarta, e durante os clamores da oração da meia-noite, ele sempre falava assim: escuta, o bicho está ali. E o tempo todo nós sentindo que havia algo ali, né? E só que a gente não conseguia, né, entender a raiz do problema. E foi aonde ele começou a falar, não na voz dele, falava com nós que não gostava de nós, não queria nós, empurrava nós o tempo todo. E ali eu comecei a orar pedindo a Deus discernimento de o que nós iríamos fazer.
ficou mais na quarta-feira, onde ele ficou até pior. Nós lutemos novamente e aquilo só se afastava e ele continuava da mesma maneira. E na quarta-feira, quando eu fui deitar, eu estava só deitando, porque eu não conseguia dormir, não conseguia comer direito, e aquela pressão toda. E a minha vida, essa semana foi só orar, jejuar, e não estava tendo nem como me alimentar, eu não tinha fome. E eu, bem sem força, eu pedi a Deus, sem força, né, no corpo, porque eu estava fraca já. Eu pedi a Deus, Senhor, eu quero uma resposta do Senhor, de quarta, no caso, para quinta. Eu quero uma resposta do Senhor, porque eu não consigo mais viver com a presença do inimigo aqui dentro de casa. Nós não podemos aceitar a presença do adversário aqui dentro, sem saber o que fazer. E eu levantei no meio da noite, orei novamente, iniciei um propósito de jejum. E quando foi pela manhã, eu fui estudar a palavra e liguei a caixa de som nas pregações e caiu um pastor falando sobre quebra de maldições. Aí foi aonde o Espírito Santo de Deus falou comigo, e é aí que eu vou te responder. E ali eu comecei a escutar aquela palavra e fui escutando, aí foi aonde chegou o ponto onde eu precisava ouvir. E naquele momento, aquele pastor foi e falou assim, muitas das vezes, o mundo espiritual é para quem realmente acredita, porque muitas das vezes você lança palavras que você acha que não tem nada a ver, e aquilo se torna maldição se você não quebrar ela. E aí ele deu um exemplo. Aí ele foi e falou assim, por exemplo, se a mãe não planeja arrumar um filho e de repente ela se vê grávida, ela leva aquele susto e começa a se deprimir, e quando as pessoas perguntam, ela vai e fala que foi acidente, que ela não esperava arrumar mais, que só planejava aquilo já se tornou uma maldição. E essa quebra de maldição, mesmo que a mãe peça perdão depois que a criança nasce, peça perdão durante a gravidez, tem uma forma certa de se quebrar. Você tem que gritar para o inferno que você ama seu filho, que você já está arrependido daquele pecado, você cita, começa a lembrar de tudo aquilo que foi falado durante a gravidez e você clama a Deus em voz alta para o adversário escutar. E assim eu desliguei a caixa de som, da mesma maneira que ele falou ali, eu comecei a clamar a Deus e falei com Deus que eu já havia pedido perdão, mas eu queria pedir da forma certa, porque eu não aceitava mais aquele demônio dentro de casa. Eu comecei a levantar aquele clamor em voz alta. Aí foi quando ele acordou, ele até foi perto de mim, chegou perto assim, ele viu que eu estava orando, ele já saiu. E aquilo me desesperou mais, sabe? E eu levantei daquela oração tão determinada e eu gritei mesmo dentro de casa, falei assim, Satanás, de hoje não passa, você não faz mais gracinha dentro da minha casa. E eu me revesti com tanta autoridade naquele momento e comecei a ler a palavra, e meu filho naquela rebeldia, e eu não procurava dar muita atenção para não tirar o meu foco ali. E o diabo ainda soprava no meu ouvido, eu planejando vir no culto da quinta, da intercessão, o diabo ainda soprava no meu ouvido, eu quero ver você com filho endemoniado na igreja hoje. E eu repreendi aquilo naquele momento e falava, o Senhor é muito maior. Hoje eu vou na igreja da quinta, eu vou detonado, meu corpo está quebrado, mas eu vou para agradecer a libertação do meu filho. E naquele momento, irmãos, eu saí para fora para brincar com ele um pouco, para distrair a cabeça dele. E era onde ele ficava um pouco melhor, depois vocês vão entender o porquê. E quando eu voltei, eu
quando eu pisei dentro da minha porta, eu falei assim: Satanás, de hoje não passa. Você vai sair daqui hoje. E eu fui, levei ele para o banho, tratei dele e fui deitar com ele na sala. E deitei com ele na sala e fiquei esperando o momento certo, a hora certa. E foi quando ele levantou para mim de novo e falou: eu não gosto de você, sai daqui. Aí foi aonde eu comecei a minha batalha. Aquilo começou 1h da tarde. E eu comecei a orar, e quanto mais eu orava, ele me repreendia. E teve um momento que ele, para me distrair, ele pediu uma mamadeira. E enquanto eu fui roubar a mamadeira, ele saiu do quarto, fechou a janela e lá ia pulando pela janela. Aí na hora que eu cheguei, eu vi que ele tinha passado correndo para poder pular. Eu cheguei diante da janela e ele foi e falou assim: o meu papai está me chamando. Aí ele mostrou ainda, ele falou assim: aqui, meu papai está ali. Eu falei assim: não é seu pai, não é seu pai, é Satanás. Aí eu peguei ele com tanta autoridade e falei assim: você tem que me obedecer, vamos na sala. Ele virou, apontou o dedo na minha cara e falou assim: é eu que mando. Aí eu falei assim: Satanás, você está derrotado. Não adianta você lutar contra a nossa vida, que hoje você vai sair daqui com a sua corja toda. E levei ele para a sala novamente, e o pastor havia falado que esses demônios mirins é chamado de demônios mirins, porque ali eu comecei a entender e fui até o final para poder entender, e é chamado de demônios mirins. E ele já falou ainda que são demônios resistentes, porque começa pela carência, aí depois vai pela rejeição e depois vai pela revolta. E ali eu continuei e fui clamando a Deus, ele arrumando um jeito de distrair a minha cabeça todo o tempo, e eu levantava, acudia ele, dava água, dava o que ele pedia, mas orando a Deus. E teve um determinado momento que ele começou a perder as forças. Os sinais que ele fazia para mim, ele já parou de fazer, e o Espírito Santo de Deus falando: continua, porque ele vai cair por terra. E ali ele saiu para o quarto do irmão dele e começou a jogar toda a roupa do guarda-roupa para fora, para poder tirar a minha atenção dele. E aí foi quando ele subiu para a cama e o Espírito Santo de Deus falou assim: abraça ele. E eu pedi um abraço, ele me empurrou, aí eu subi em cima da cama e catei ele e abracei e comecei aquele clamor intenso. E quando eu vi, ele já não estava mais me empurrando, e o Espírito Santo de Deus falando que era para mim continuar mais intensa. E foi quando ele deitou sobre a cama, e o Espírito Santo de Deus me incomodou para me colocar o coração meu em cima do dele. E naquela hora eu fui pedir a Deus, falei assim: Senhor, passa todo o amor que existe no meu coração por ele, e mostra para ele que isso é mentira de Satanás. E naquela hora desceu uma glória tão grande dentro daquele quarto, que eu ganhei uma autoridade tão grande de Deus, a qual nem eu entendo até hoje. E eu comecei a repreender aqueles demônios de um a um, e fui falando do jeito que o pastor tinha ordenado. Eu nem sei mais os nomes que foi citado, porque era a boca do Espírito Santo ali mesmo, me falando na minha boca, porque a glória foi tão grande. E eu pedi a Deus: Senhor, eu quero meu filho liberto, mas quando o Senhor for libertá-lo, que o Senhor faça os meus olhos contemplar a libertação dele, e para mim não ter mais dúvida que esse demônio saiu daqui de dentro de casa. E quando aquela glória desceu, eu de olhos fechados, o Espírito Santo de Deus falou: abre os seus olhos. Eu pude contemplar, irmãos, o meu filho sendo liberto, adormecia, ele com a mãozinha presa, que ele estava preso, a mãozinha dele caiu sobre a cama, e o olho dele fixou em mim, ele adormeceu o resto da tarde. E eu pude contemplar a glória de Deus, a libertação dele naquele dia. A qual eu me prostrei diante de Deus e agradeci a Deus, agradeci com toda
intensidade. Mas aí depois vem aquela sensação de culpa, porque, perguntando por que eu não fui a mulher sábia que hoje eu sou. E Deus me respondia na palavra, através da palavra, que tudo tem um propósito, que às vezes acontece coisa até mesmo diante dos erros da gente, tem um propósito. E a batalha continuou, irmãos, porque ele acordou assim, liberto, para a glória de Deus. Ele nos abraçou, falou que nos amava, mas o comportamento, infelizmente, da agora para frente, a gente é como se ele não fosse educado por nós esse tempo todo, porque ali no nosso terreiro foi criado um parque pelos demônios mirim, aonde ele saía e os demônios mirim se manifestavam para brincar com ele. E ali o nosso ensinamento para ele não valeu de nada, porque ele estava com a mente presa, né? A mente dele estava presa ali naqueles demônios. E nós viemos na igreja, ele ainda estava com um comportamento meio estranho. Não sei nem se os irmãos notou, mas eu não queria falar naquele dia. E quando foi na sexta-feira, irmãos, eu fui na casa da irmã Tel, mas só Deus sabia como eu estava. Estava sem comida, não bebia água direito, mas eu falei assim, não, eu vou, para a glória de Deus, porque tudo que o Senhor fez é algo de um olhar quase arrastado para a igreja em gratidão. E quando nós chegamos na casa da irmã Tel, que nós chegamos na parede da cozinha, que dá ligação para o terreiro, nós sentimos novamente a presença do adversário. Nitidamente, nós andava pela parede e sentia a presença do inimigo, aquele arrepio horroroso, a qual nós já sabíamos que era ele. E nós fomos diante do quarto do Vitor, aquilo foi intensificando mais. E foi quando o Vitor olhou pela janela, e eu já havia deduzido isso de dia. Eu olhei pela janela e pensei assim, com certeza esses diabos mirim construíram alguma coisa que ele goste ali no terreno. E aquilo ficou na minha cabeça, mas eu não quis perguntar a ele, porque ele tinha acabado de ser liberto, eu não queria ficar perguntando a ele. E ele foi com nós até o quarto e chegou da greta da janela e falou assim, ali mamãe, ali é o meu parque. Eu falei, se ali é seu parque? Aí ele falou assim, mãe, tem um monte de neném ali. Eu falei assim, neném? Aí nós começamos a entender que nós teríamos que orar o terreiro também. E ali nós, quando deu meia-noite, na hora do clamor, nós saímos com ele no colo, repreendendo todos aqueles demônios que estavam ali, sob a autoridade do nosso Deus. E andamos o terreiro todo, meia-noite, clamando ao Senhor, que como tinha tirado da vida do Vitor, de dentro da nossa casa, que o Senhor queimasse todos aqueles demônios que havia ali em volta da nossa casa, no lugar que ele brincava, todo lugar que tivesse demônios ali, o Senhor retirava. E quando nós entramos dentro de casa, aquilo já tinha desaparecido. E fomos deitar, irmãos, só que ainda tinha algo que nos incomodava, porque a nossa gatinha chegava diante do guarda-roupa dele e ficava muito assustada. Aí eu fui deitar com aquilo na cabeça e falei com Deus, Senhor, se há mais algo aqui dentro de casa que está atraindo demônios, me mostra de alguma forma, me incomoda, mas me mostra essa noite para me retirar daqui. E eu passei por uma madorna, quando eu olhei a mãozinha do meu filho deitado no nosso meio, estava a imagem do Homem-Aranha. E eu abri os meus olhos assim, e aquela imagem persistiu, e Deus me deu aquela visão nitidamente que eu precisava tirar tudo que era daquele personagem do guarda-roupa dele. E rapidamente
eu acordei com o marido e falei a visão que Deus tinha me dado. E Deus me fez lembrar também que ele imitava muito o Hulk. E eu pude entender também que tinha que tirar tudo que era do Hulk. E ali nós fizemos aquela limpeza no guarda-roupa, naquela hora ali, queimamos tudo. E o Vitor naquela manhã eu já pude sentir aquela leveza nele. E levantemos, e quando eu debrucei na janela, eu comecei a ver quantos livramentos que Deus deu ao meu filho durante esses 4 anos. Quantas vezes eu chegava da janela, ele estava diante, quase chegando no açude. E aquilo eu pude entender que eram os demônios que tentavam tirar a vida dele. E por muitas vezes eu deparei com ele indo para um poço por baixo da minha casa, e sempre Deus me despertava para gritar a ele onde ele estava. E por vários momentos eu presenciava ele chegando perto daqueles lugares perigosos. E eu debrucei sobre a janela, eu pude glorificar a Deus por esses 4 anos que Deus esteve o tempo todo guardando ele, livrando ele. E houve esse despertamento lá em casa, irmãos. Deus começou a me preparar em janeiro, quando houve um posicionamento lá na minha casa. Eu falei que eu já não queria mais continuar da forma que eu estava, só alimentando da palavra na igreja, orando pouco. E nós nos posicionamos. Aí eu comecei a entender que Deus começou a me preparar para esse momento que viria. Porque se eu estivesse fraca da maneira que eu estava, eu não ia suportar. E como Deus já conhece tudo que vai acontecer na frente, Ele me preparou e eu pude suportar isso tudo de pé. E Deus nos revestiu, nos renovou, e hoje, para a glória de Deus, meu filho está liberto. Para a glória de Deus, hoje. Ainda eu peço perdão aos irmãos por alguns hábitos que vocês vão ver dele ainda, mas é uma coisa de adaptação, a qual me dói muito falar isso, mas infelizmente esses 4 anos ele foi educado por demônios, a qual ninguém sabia. E é por isso que aquela resistência dele o tempo todo no culto e a gente não entendia. Mas é um despertamento para nós pensar nas palavras que a gente fala, até mesmo sem saber que aquilo, até mesmo que não seja intencional. Toda palavra que sai da nossa boca é para maldição para os nossos filhos. E essa campanha que foi despertada através do coração da Jo não é à toa, porque eu creio que há muitas vidas para ser libertas. Para a honra e glória do teu nome. Eu agradeço a minha oportunidade, desculpa pelo tempo que tomei, mas eu tinha que contar, porque é algo sobrenatural que eu vivi na minha casa esses 5 dias. E eu tinha que compartilhar com a igreja, porque talvez através disso que eu estou contando, as pessoas mudam as formas de falar, a forma de agir, porque me dói muito eu não ter sido sábia naquela época. Mas hoje eu posso agradecer a Deus, porque Deus teve misericórdia e nos mostrou a tempo. Aleluia. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Quando a Verônica falou para mim que ia oportunidade, eu falei na mesma hora assim, penso, né? Que alguns rejeitam a oportunidade. E ela falou para mim que ia oportunidade. E com certeza o Espírito Santo de Deus quer falar, está falando nos corações de muitos aqui nesta noite. Que às vezes as pessoas duvidam de certas coisas, mas realmente, né, irmãos? O inferno, ele existe de verdade e muitos não entendem. E às vezes, através de um testemunho desse, você vai poder entender, né, que há luz, mas há trevas também. Mas maior é a nossa luz, que é o Senhor Jesus. Vamos ouvir a Cime e logo após a missionária chilena com a oportunidade.
de quê? Você não vai saber quem é. Eu tenho um neto com o nome de Caleb. Meu neto, ele é autista, mas o grau é pequeno. Mas o inimigo, por muitas vezes, tentou atuar na vida do meu neto por causa dessa enfermidade. Por quê? Porque ele é terrível. Ele é assim, cruel. Uma criança que tem um probleminha, assim, que os médicos já sabem resolver, já sabem por onde resolver a situação. Ele se aproveita da situação para entrar e botar a mão suja dele no meio e atrapalhar a vida daquela criança, fazer daquela criança aquilo que ele não é. Meu neto muitas vezes passou por situação que nós sabíamos que ele não era daquele jeito. Ele não batia em criança nenhuma, ele não mordia em criança nenhuma, e por algum tempo, um pequeno tempo, ele passou a fazer isso. E não era isso da enfermidade, porque o grau de autismo dele era pequeno, mas ele tem uns avós, um pai, uma mãe, um pastor, a igreja, os irmãos estão alerta e ali oraram em favor do Caleb, em favor da vida dele, para preparar o médico certo, para poder intervir na situação. E Deus interviu na situação. Buscaram na câmera da escola as coisas que falavam que ele tinha feito e ele não tinha feito. Amém, irmãos? Ficam espertos das situações da vida que seus filhos passam, que seus parentes, seus irmãos passam. E pergunta para Jesus se é aquilo mesmo. Porque nós dependemos de Jesus e Ele é um Deus de amor. Aleluia! Glória a Deus. Assim vai ficar próximo, tá? O horário já está bem avançado. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus ainda nesta noite. E eu creio, né, que o Senhor já está falando no nosso coração e vai continuar falando. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus amado, vamos ficar de pé nesse momento. Adorar a Deus com as nossas ofertas, dízimos e o pastor Jairo com a palavra nesta noite. Deus abençoe os irmãos. Nossa irmã Verônica, experiência também da missionária Chilene. Tá bem, amado? E que cada um de nós tenhamos experiência com esse Deus, irmãos. O inimigo se levanta, mas se levanta para cair. Tá bem, amado? Querido Deus e eterno Pai, abençoa a todos que nesse momento vão contribuir para a manutenção da tua casa. Ministramos a tua bênção sobre cada vida e oramos no nome de Jesus. E todo diga amém. E todo diga amém. Primeira estrofe, o coro 108, irmão. Pode acertar. Por Jesus vamos pelejar. Por Jesus vamos pelejar. Oh,
nós venhamos tomar um cuidado, se já temos, um cuidado ainda maior. Porque conforme vai se estreitando o mundo, conforme a apostasia cresce, conforme o amor se esfria, conforme o que é certo parece que é errado, e o errado parece que é certo, as guerras, as nações, conforme as coisas vai acontecendo, a igreja vai sendo apertada. E nesse momento que a igreja está sendo apertada, porque ela luta pela verdade, aí o inimigo se levanta contra a igreja para tentar tirar algum da sua fé, para tentar desanimar outros, para tentar isso. Então eu quero meditar com os irmãos aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo número 2, o tópico A do capítulo 2 e o versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 2, só a parte A, e depois o versículo 3. Diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça e em Cristo Jesus. O 3, só depois comigo as aflições como bom soldado em Cristo Jesus. Ao escrever essa carta, foi escrita para Timóteo. Paulo estava preso em Roma, e todo aquele movimento de soldados em sua volta o fez refletir sobre a condição do cristão como soldado do reino de Deus. Ele preso, ele olhou o movimento: escudo, capacete, espada, né? As sandálias que protegiam os pés. E ele então olhou aquilo e ele começou então a entender que o reino de Deus, que aqueles que servem ao Senhor Jesus, que aqueles que assumiram um compromisso com o Senhor, precisam estar revestidos dessas armaduras. Do capacete, do escudo, da espada. A espada, o escudo, elas são feitas não somente para defender. Tem um momento que você precisa usar a espada e atacar. Então nós observamos aqui que o Senhor Jesus, nós somos chamados para o exército do Senhor. Nós estamos vendo o que está acontecendo lá fora da guerra, porque a batalha, nós cantamos o hino que diz: quando dois exércitos inimigos vão se encontrar, nenhum deles pega uma rosa dessa e chega lá para dar para um soldado, porque é inimigo. Não se troca rosas numa guerra. Numa guerra, você se defende, você ataca, e o que está certo vence o que está errado. Isso é a lógica de uma guerra. E a igreja, ela é o exército do Senhor. Por isso que nós somos chamados soldados de Cristo, que entraste na lida. Olha ali, lutai, né? Levantai o escudo, levantai vossos olhos, erguei o pendão, porque a nossa luta é exatamente essa, não é contra a carne e nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra essas potestades, esses principados, demônios, que existem hierarquias do inferno, que atacam as pessoas e matam e vieram para matar. Irmão, quando Jesus disse que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir, não é possível que nós vamos levar uma florzinha para dar para ele na hora da guerra. Você tem que usar a autoridade de Deus que está na sua vida, a unção de Deus e a graça de Deus que está na sua vida. Então o Senhor Jesus fez um chamado. Nós fomos chamados e alistados. Todos são chamados pelo Senhor, mas somente os convertidos estão alistados no seu exército. Não é à toa que diz: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Para travar essa batalha espiritual que nós estamos travando nesses últimos dias. Isso não é coisa só aqui de divino, não. É no mundo espiritual, é no campo inteiro, é no
vivendo esses últimos dias em que Satanás está cumprindo aquilo que ele falou lá quando chegou na presença do Senhor. Quem é você de onde vem? Eu venho de andar a terra e vou tirar por ela. Ele continua fazendo isso. Ele continua fazendo isso. Se ele passar na frente da casa do crente e não ver a marca do sangue lá, ele vai tentar se matar. Mas daqui a pouco ele pode não ver a marca do sangue no portal da entrada. Mas quando ele olha para você, não estou falando nessa porta aí não. É no coração. Ele chega na porta da sua casa e não vê a marca lá. Mas quando ele está de cara com você, ele vê um homem e uma mulher de Deus revestido do poder de Deus. Quando você levanta a mão, irmão. Se Deus abrisse o teu olho e o meu olho, os nossos olhos, quando nós estamos travando a batalha espiritual, meu irmão, você não imagina como está, como foi com Jesus. Abre os olhos dele para ele ver uma coisa. O exército do Senhor está contigo, a mão do Senhor está contigo. Vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Vai expulsando mesmo, vai queimando mesmo, vai repreendendo mesmo em nome de Jesus. Tem autoridade de Deus? Faça isso. Então nós somos chamados, todos somos chamados pelo Senhor, mas só os convertidos estão listados no seu exército. E quem é o exército? O exército somos todos nós, todos chamados pelo Senhor. Nenhum cristão está dispensado. Todos que foram chamados para pertencer ao exército. Ninguém está dispensado. Agora vai de mim, vai de você. Aquele que se consagra mais, com certeza a graça é unção é maior. Então aquele que não ora, que ora menos, que consagra menos, não tem a unção. Mas existem certas castas de demônio, se você não tiver revestido do mesmo poder de Deus, ele se iranta à sua frente e faz gracinha, e muitos crentes por aí estão passando vergonha. Por não ter aquela autoridade, aquela unção que um soldado de Cristo precisa ter. Então nós estamos vivendo esse momento. Nós estamos em plena guerra espiritual. É a pura verdade, meus irmãos. Então nós somos chamados, nós aqui, nenhum cristão está dispensado. Não fomos chamados para ser rico, para ter boa posição social, embora nada disso é proibido. Você ter lá seu dinheiro, você ter uma posição, não, isso faz parte. Mas nós somos chamados por Deus para uma outra coisa. Então nós precisamos entender. Nós não estamos impedidos de ter essas coisas. Nós somos chamados para guerrear no reino de Deus. Uma guerra legítima. Uma guerra legítima. Porque esse adversário que a igreja luta, ele não tem compaixão. Se é grande, se é pequeno, se é magro, se é gordo, se é negro, se é branco, se tem dinheiro, se não tem, se é presidente, se deixou de ser. Ele chega, vem com um milhão, ungindo com um milhão. Mas se ele encontrar em você a graça, a unção de Deus, você levanta a mão assim, meu irmão. Tem um corinho que nós cantamos. O inimigo pelejou, mas não conseguiu, mas ele pelejou, né? E por pouco, hein? Se não é a graça de Deus que está na sua vida, se não é a unção de Deus que está na sua vida, então nós vemos isso aqui. Então nós não estamos pedindo. Tem muitos cristãos que sabem que são soldados, mas lutam, às vezes, do lado errado. Mas quando isso acontece, a minha guerra não é com o meu parente, não é com o meu vizinho, não é com o meu colega, não é com o marido, não é com a esposa, não é com a filha, não é com o ministério, a minha guerra é contra o inferno. Se eu lutar contra o inferno, eu vou ter paz na minha casa, porque é ele que diz é ele que joga a lança. É à toa que a palavra de Deus diz assim, que o Senhor quebra o arco, corta a lança. Então a igreja, irmãos, nós vivemos, irmãos, se o Senhor abrisse os nossos olhos aqui agora, os irmãos vão ver logo aqui, ao redor da igreja, um exército do Senhor com sua espada, cuidando da igreja. Mas você vai ver lá do lado de lá, o bicho bufando. Babando, você passa,
chega a cair a saliva dele para te devorar, mas há poder no sangue de Jesus. Aleluia! Essa batalha é verdadeira, irmão. Essa batalha é real. Isso é real, isso não é um conto de fadas. A nossa missão, no meio dessa guerra toda, é libertar idosos, jovens, mulheres, crianças, cativos pelo inimigo. Lutar contra o pecado. É a nossa guerra, a nossa batalha. E as nossas armas são a palavra de Deus, falada e aplicada. Eu tenho muito temor a Deus quando eu trago a palavra para a igreja, que tem pastor, que tem ministério, ainda mais homem de Deus que eu conheço de muito tempo. Então eu peço a Deus que Deus dê graça. Esta igreja tem pastor, tem ministério, tem obreiros, tem homens, tem mulher de Deus que fala, ensina, mas muitas das vezes o profeta não tem valor na sua parte. Aí Deus traz lá de longe para me falar alguma coisa que não era preciso falar, porque já foi falado. Mas muitas das vezes a gente deixa passar. Então nessa noite, Deus está chamando a nossa atenção para o cuidado que nós devemos ter. Irmão, se você passar do seu quintal pelo seu cachorro, não chuta ele não. Você abriu uma brecha, sai para lá essa praga, essa desgraça. Você está amaldiçoando tudo que você tem. Irmão, eu tenho galinha, eu tenho codorna, eu vou dizer, Senhor, abençoa minhas codornas. Senhor, abençoa minha galinha, abençoa meu canteiro, abençoa meu vizinho, salva ele. A nossa missão é abençoar e não amaldiçoar. Porque o poder de Deus, irmão, a boca do crente quando abre é um perigo. Cuidado com as palavras que lançam, principalmente se você tem a graça e a unção de Deus. Cuidado, pensa no efeito que ela vai ter depois. Tem famílias, eu já vi muitas das vezes, que chamam o cachorro de meu bebê e o bebê de cachorro, invertendo os valores. A minha missão, a sua missão, a nossa missão como servo de Deus é abençoar e lutar, defender e atacar. Então, a palavra de Deus, a oração, o jejum. Nesse mundo nós temos e teremos grandes batalhas. Grandes batalhas. Mas com Cristo nós somos mais que vencedores. Vencedores. Você não tem ideia do livramento que Deus já te deu em você dessas esquinas aí. Quantas vezes já está armado, a armadilha está prontinha lá. Aí o anjo do Senhor vai, passa do teu lado, cega o seu adversário. Você passa na cara do dragão e o dragão nem te vê. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor está ali. Quantas vezes isso já aconteceu com você, comigo, com a gente, irmão? A nossa batalha, para nós encerrarmos a nossa batalha, ela só vai findar na nossa partida como servo de Deus ou no arrebatamento da igreja. Portanto, nós temos que combater o bom combate, guardar a coroa, guardar a fé e confiar que a mesma coroa que foi dada àqueles irmãos que passaram por lutas e provações terríveis, já estão com a sua coroa garantida, a nossa também está lá. A minha roupa branca está lá, a sua está. O meu novo nome está lá, o seu também está.
O nosso guarda-roupa está prontinho, está tudo preparado. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, não esqueçam a palavra que o Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci e vós também vencereis. Então guarda o que tem, meu irmão. Guarda o que tem, meu irmão, para que ninguém tome a sua cor. Guarde. Continue sendo sóbrio. Continue sendo vigilante. Porque o nosso adversário, toda hora, todo momento, você sai de uma batalha e você vai por. Então nós temos que estar sempre naquele hino. Vem com Josué lutar em Jericó, as muralhas ruirão, ruiu uma. Não pensa que acabou não, tem outra lá. Vai ruir outra, e vai ruindo outra. E todas as muralhas que se levantar diante da igreja vão cair por terra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Que Deus nos dê saúde e graça. Que Deus nos dê saúde física, nos dê saúde mental, nos dê saúde espiritual, para podermos, com muita elegância, como homens e mulheres de Deus, entrar na batalha de cabeça erguida, atravessar por ela de cabeça erguida e continuar com a cabeça erguida até o fim. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor, por essa rica oportunidade. O inimigo é traiçoeiro, passa o tempo inteiro procurando a quem cagar. Quando o crente é fiel, esse inimigo cruel tenta logo derrubar. Ele tentou fazer comigo e eu clamei pelo Deus vivo. Veja o que aconteceu. Como o nosso Deus não falha, então nesta batalha
anos plantaram sementes nesta cidade. Tá? É um prazer tê-los aqui nessa noite. Meus amados, nós estamos chegando ao final do nosso trabalho. Nós temos aqui alguns anúncios e a atenção de todos. Tá, irmão? Eu quero falar com o conjunto El Elião após a bênção apostólica. 5 minutos, tá vendo, irmão? Todos os irmãos que estão aqui, todos os varões, que faz parte do conjunto El Elião, né? É todos os machos, né? Então, após a bênção apostólica, glória a Jesus. Terça-feira, teremos oração e o ensino da palavra, às 19 horas. Participação, todos os obreiros e obreiras e a igreja do Senhor. Terça-feira é feriado, irmão. Parece que é dia de Tiradentes, né? É isso mesmo, feriado, terça-feira? Então, participação de todos os obreiros e obreiras e a igreja do Senhor. Pastor, nós estamos apanhando café. Que benção que você está apanhando café. E se não tivesse você apanhando. Que benção que você está apanhando café. Bom, mas não se esqueça que o café não te atrapalha você dar 1h30 do seu tempo para Jesus. Tá bom? Você pode dizer amém? Amém. Graças a Deus você tem café para apanhar. Tem gente aí que não tem. Né? Glória a Jesus. Então não esquece não de dar a sua 1h30 para Jesus aqui à noite. Oração e palavra. Glória a Deus. Muito bem. Quarta-feira, culto nas congregações. Quinta-feira, quinta da intercessão. A panha de café não pode atrapalhar a quinta da intercessão, irmão. Tá bom, filho? Você põe café de 7 às 4, ou 7 às 5, dá para chegar em casa, tomar um banho, né? Eu estou trabalhando na obra esse mês todinho, não estou perdendo culto aqui não, tá? Mês todinho, está quase fechando aquele L lá, quase fechando aquele, está faltando algumas coisinhas aí, tá bom? Está quase fechando, está faltando algumas coisinhas, mas estou aqui com os irmãos, quinta-feira, tá bom? Aí eu te convido a vir para cá. O café não pode atrapalhar. Se é bênção na sua vida, então não pode ser um impedimento de você adorar a Deus na igreja. Tá, querido? É só você dividir o tempo e dar certo. Glória a Jesus. Muito bem. Sexta-feira, oração com as irmãs na casa da irmã Larissa. A Larissa está aí? Fica de pé. Quem pode dizer um amém na vida dela? Amém. A oração vai ser lá. Tá bem, filho? Podia sentar. Porque se a irmã estiver aqui marcando oração na casa dela, não estiver no culto aqui, eu proíbo a oração. Tá vendo? Só tem que estar no culto aqui. Entendeu? E cultuar a Deus conosco primeiro. Depois ir na casa dela. Tá vendo? Glória a Jesus. Então Deus abençoe a sua vida, Larissa. Na sexta-feira os irmãos vão lá. Glória a Jesus. Muito bem. Sábado, as crianças estarão indo na congregação do Ribeirão do Jorge. Quero pedir aos pais e mães, avós, a liberar os seus filhos. Vamos sair daqui às 12 horas. Às 12 horas. Qual horário? 12 horas. Qual horário? 12 horas. Então, os pais liberam os filhos aí. Uniforme nas crianças, vai estar cantando na congregação lá no Ribeirão do Jorge, tem brincadeira lá, e lanche para eles, vai ser uma tarde lá na congregação do Ribeirão do Jorge. Tá? Todas as crianças, não é meia dúzia de crianças não, não é meia dúzia de crianças não, é todas as crianças. As crianças têm que desde cedo aprender, e tem que se cooperar uns com os outros, para receber cooperação nós temos que cooperar, tá bom? Então, coloca isso. Então as meninas que trabalham com as crianças aí já sabem. Vai sair da onde? Vai sair de perto da minha casa. Tá bem? Leva as crianças para lá e lá a gente ajuda nos carros, dá para levar todo mundo. Divide tudo lá. Entendeu? E é só levar as crianças para lá. Os carros vai estar encostados lá.
Glória a Deus. Se preocupa não. Deixa o seu filho lá, adorar a Deus, brincar. Vai chegar em casa mais crente. Tá bem? Quantos podem dizer amém? Amém. Glória seja dada ao Senhor. E ainda sábado, o primeiro elo da campanha Minha Família no Altar do Senhor. Repita comigo. Minha família no altar do Senhor. Depois vai ser falado lá nos grupos. Tá bem, amado? Então, sábado, ciclo de oração, tá? E o tema da campanha vai acontecer até na festa dos adolescentes, que será em maio. Entendeu? O tema da campanha, Minha Família no Altar do Senhor, quebra de maldições, palavras contrárias, tá bom? Aquilo que você ouviu aqui nessa noite, tá bom? Está tudo discorrendo para acontecer essa campanha, tá? Glória a Deus. Então, contamos com a presença da família, dos irmãos, tá bem? E traga para cá para a gente orar, criança, adolescente, principalmente adolescente, porque essa campanha já está direcionando a festividade deles em maio, tá bom? Então, os irmãos já sabem que estarão voltados para o trabalho, será voltado para essas orações dos lares. Glória a Jesus. Amém, amado? Quantos entenderam? Diz amém. Amém. E ainda sábado, o conjunto dos varões estará cantando lá em Espera Feliz. Lá em Espera Feliz. Conjunto dos varões. Tá bom? Para receber cooperação, você também tem que cooperar. Tá? Então, o conjunto dos varões estará cantando Espera Feliz. Domingo, 8 horas, aula para os professores. 9 horas, nossa EBD. Tá? Nossa EBD. E às 19 horas, culto com a participação da juventude. Aniversário mesmo do mês, dia 22. Vitor Gabriel, dia 22. Está aí o Vitor? Cadê o Vitor? Vamos ficar de pé, irmãos, neste momento. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé. Vem cá, Vitor.